Obrigada, irmã. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. É uma responsabilidade grande, Rosa. Até então, só tem um pastor aqui para me avaliar, seminarista da casa, agora a gente teólogos, pastores aí. Mas, com muita alegria, estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus preparou no meu coração. Tenho certeza que irá acrescentar ao coração de cada um dos irmãos também. E falando em dia de pastor, da comemoração do dia do pastor Batista, né? Nós temos o nosso pastor, que é Jesus, o bom pastor. E é o pastor dos nossos pastores, né, pastor Edvaldo? É o próprio Senhor Jesus. Esse exemplo é o nosso Senhor, aquele nosso Salvador. O Senhor que nos amou primeiro, de um modo tão incondicional, tão particular, que Ele também é o nosso pastor. Jesus, o bom pastor, foi o tema que Ana Márcia me deu. Sendo Jesus o bom pastor, abra a tua Bíblia em Marcos 6,34. Marcos 6,34. Todos acharam? E diz assim: E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, quando nós vemos aqui a referência de Marcos, nós vemos que Jesus, ele vinha de uma situação que todo o capítulo aqui vai nos narrar e falar que Jesus estava com os seus discípulos e eles estavam alegres porque estavam pregando, fazendo milagres, expulsando demônios. E depois nós vemos a situação de Herodes, né, que Herodes ficou preocupado porque via todo aquele reboliço ali acontecendo em Nazaré. E aí, para quem conhece a história, para quem já teve o prazer de ler a Escritura e esse capítulo, e a gente começou a dar uma olhada em tudo que estava acontecendo nesse texto, e quando chega aqui no verso 34, que Jesus, ele está saindo dessa situação de cansaço, de tanto que eles falavam, pregavam, e as pessoas o seguiam, e eles realizavam maravilhas. E Herodes estava preocupado, porque estava todo mundo preocupado ali. Quem seria? Será que é João Batista que ressuscitou? Ou será que é Elias? Esse é profeta, é um profeta que está aí no meio do povo, está com os discípulos, e os discípulos todos alvoroçados também, porque eles estavam ajudando ao mestre, curando as pessoas, expulsando demônios, e o poder se manifestando ali naquela localidade. E o governo, na mão de Herodes, estava um pouco temeroso quanto a isso. E em toda aquela situação, nós vamos imaginar, então, que eles estavam um pouco cansados, bem cansados. A partir do momento em que Jesus é o nosso bom pastor, nós vemos que Ele é bom, porque Ele, ao descer do barco e tentar se retirar para ter uma folga, entre aspas, uma simples folga que o mestre queria. Sabe, aquele dia que você quer ficar sozinho e descansar um bocadinho só, algumas horas. Sabe, aquele momento teu, único. Pastores têm o privilégio de fazer isso, né, pastor? O pastor chegou aqui, olha, pastor Elias, pastor Edvaldo não viu não, né? Ele chegou aqui tão cansado, tadinho, mas tão cansado, que ele estava tremendo aqui. Aí ele falou: gente, ó, não se preocupa comigo não, é porque eu estou pernoitado. E eu sei o que é isso, passar uma pernoite, acordado. Porque quando eu trabalhava no meu plantão, eu estava até compartilhando com ele rapidinho, e aconteceu um fato muito esquisito comigo. Pela falta do meu sono, eu acabei desmaiando no dia do meu plantão, e desmaiei em cima do paciente. Agora você vê coisa, você desmaiar em cima do paciente. E eu fiquei muito preocupada com isso, eu tive que ir ao médico, fiz uma bateria
havia de exame, não deu nada. Era simplesmente a falta de sono, de um repouso. O nosso físico, o nosso corpo, ele pede, mas ele pede de uma forma que fala assim, ei, você vai parar e agora você vai descansar. Não foi diferente com o nosso mestre. O nosso mestre só queria se retirar um pouquinho para descansar. E aí ele desce do barco, e quando as pessoas viram Jesus e os discípulos subindo no barco, seguiram ele. Seguiram ele, e as pessoas foram desesperadas andando, e eu imagino aquela cena toda. E aí quando ele desce do barco, vê aquela grande massa de multidão, ao invés do mestre ficar irritado e dispensar todo mundo, não, agora não, eu estou cansado, eu vou descansar. O texto nos mostra uma palavra que me chamou muita atenção. Ele se compadeceu. Ele se compadeceu daquelas vidas, se compadeceu de todos que estavam ali. Meus amados pastores, hoje também é o dia que nós comemoramos o dia do pastor. Mas Jesus, ele olha para a vida de cada um de vocês e para cada um dos irmãos que estão aqui. Você não precisa ter o título de pastor, mas Deus também te olha e te vê e se compadece da tua dor, do teu sofrimento, da tua angústia, daquilo que você está passando e que só você sabe, mas o mestre também vê e ele sabe. Ele não olha como nós olhamos, como a sociedade hoje olha. O Senhor olha diferente. Mesmo estando cansado, o Senhor, ele não esquece de cada um de nós. Ele te vê e ele te contempla. Então, quando nós queremos um tempinho só nosso, sabe aquele dia que é só nosso? Que aí você desliga até o telefone. Eu, quando eu quero descansar, eu desligo o meu telefone, porque aquele barulhinho do celular, dos grupos, toda hora, quando você tem muitos grupos, toda hora tem algum assunto. E aí você desliga o telefone, aí tem o barulho da televisão, que alguém está vendo em casa, é barulho de criança, que é bom, mas tem hora que você precisa descansar e repousar um pouquinho, para que teus pensamentos fiquem em ordem também, porque se isso não acontecer, meu irmão, vai ficar confuso até o teu pensamento, porque a situação do ser humano, nossa, quando a gente precisa de um repouso, de um descanso, então pare e faça isso. Mas nessa hora, nesse momento, Jesus olhou para aquele povo e se compadeceu muito daquelas vidas e daquelas almas. E aí, nós vemos que se compadecer, essa palavra compadecer quer dizer despertar a compaixão, comover, suportar, tolerar, sentir compaixão ou pena, apiedar-se. E essa cena das pessoas chegando desesperadas para Jesus, eram pessoas que estavam correndo até ele, sabe por quê? Porque queriam a solução dos seus problemas. Pessoas problemáticas, pessoas inconvenientes, estavam chegando ali na hora errada, na hora que não era para ser, não era o momento. Era uma massa de gente que procurava Jesus. Mas isso sou eu que vejo a Marta, a inconveniência daquele povo. Mas Jesus não vê como a Marta vê. Jesus olha diferente para aquele povo, porque ele é bom. E o Senhor, ele é tão bom que ele não olha como eu olho, como os indivíduos olham. Nós olhamos as pessoas apenas como algo que não é necessário agora. Para aí, agora é a minha hora, agora é meu momento. Mas Jesus olha como indivíduos, gente, seres humanos carentes de compaixão, carentes de dignidade, carentes de ajuda e carentes de amor. Esta multidão, ela precisava muito do amor do Senhor. Eles
estavam numa situação digna de pena. Hoje, gente, nós vivemos numa sociedade que ela não olha o outro, o indivíduo, o nosso companheiro, com o mesmo olhar de compaixão, não. Nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais fria e impessoal, onde perdemos o nosso valor como indivíduos e como seres humanos. Aí nós vamos ter aqui alguns exemplos. Para pensar comigo um pouquinho. Para o Estado, nós somos apenas um número de CPF. Nós não fazemos nada se você não tiver o seu número de CPF. O meu filho, o Rodrigo, ele sempre me cobra muito porque eu não decorei meu CPF. Sei que muita gente aqui decora. Eu não decorei meu CPF, apenas os 3 primeiros números. E mãe, decora esse CPF, pelo amor de Deus. E eu não decoro esse tal de CPF. Mas é assim mesmo. Eles só nos veem como número de CPF, sabe por quê? Porque você tem que pagar o seu imposto. Aí você é importante para o Estado. E para o médico, gente, o médico só olha para a gente apenas porque nós somos mais um diagnóstico. Depois que ele resolveu o teu diagnóstico, viu o teu problema que você tem, seja lá o que for, uma renite, uma hérnia de disco, você é um diagnóstico. Aquele paciente é fulano de tal, passa tanto fulano de tal na mão dele, que ele só vai lembrar, talvez, daquela hérnia de disco. Aquela que tem a hérnia de disco, que está assim, sei quem é. Então, você é um diagnóstico para o médico. Já para o patrão, nós somos apenas mais um empregado. Para quê? Para dar lucro. Então, é assim que a sociedade de hoje nos vê. Agora, sabe de uma coisa? Para os políticos, vocês vão responder que nós somos apenas o quê? Um voto. Por interesse. Apenas por interesse. É assim que nós olhamos uns aos outros. Mas Jesus, ele olha de maneira diferente. E você pode se sentir acariciado pelo Senhor. Porque você é muito importante. Você é mais do que um CPF. Você é mais do que um voto. Você é mais do que um diagnóstico. Ele te dá a solução dos teus problemas. Jesus, porém, ele não vê como um número e nem tampouco como mais uma peça a ser manipulada de maneira interesseira, mas como indivíduos únicos e especiais criados pelo Pai Celeste. Olha que coisa linda! O Senhor Deus nos criou dessa forma, e é assim que Jesus nos vê, como algo muito especial da criação de Deus. E aí você pode se sentir feliz e agradecido, porque o olhar desse Jesus que é bom, esse bom pastor, ele nos olha como ovelhas, mas ovelhas diferentes. Jesus, ele tem um olhar especial sobre você. Jesus tem um olhar especial sobre a vida do pastor Edivaldo, sobre a vida do pastor Elias, da pastora Lloyd, do pastor Antônio Marcos e sobre a vida de cada um de nós. Sobre a vida de cada um de nós, o Senhor olha de maneira especial. E Jesus, ele sendo bom pastor, ele estava olhando aquela multidão com misericórdia e as vê também como ovelha. Uma vez eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando que a Bíblia nos compara como ovelha. Ele falou: a ovelha é um bichinho tão burro. Por que não compara a gente com um macaco? Né? Mas a ovelha, ela obedece à voz do chamado de Deus, do bom pastor. Ela confia. Ela pode ser errante, ela pode ficar sem direção, mas ao ouvir a voz do bom pastor, ela vai seguir, vai tomar aquela direção, porque ela é obediente. Hoje nós vivemos fatos tristes e irritantes e usamos até uma expressão que muitas pessoas até conhecem, que é essa assim: olha, neste mundo ninguém se importa com ninguém, porque são tantos os fatos acontecendo aí fora que parece mesmo que neste mundo ninguém se importa com ninguém. E quando a gente vê que alguém se importa com o próximo, assistimos há pouco tempo agora um acidente horrível, não foi? Com ônibus
que tinha os estudantes e as pessoas que assistiram, e eu vi assim pedaços da reportagem, as pessoas que assistiram aquele acidente choravam e ficavam assim bem tristes mesmo, compadecidas daquela situação. Outros foram doar sangue, se comovendo com toda aquela situação terrível. E isso nos alegra, porque fala assim, alguém se importa. O ser humano não é de todo ruim, dá para se salvar alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente se importou e se importa com a condição de todos nós. Ele se importa com a sua condição financeira, com a miséria daquele povo, com os sentimentos, com o sofrimento e com a fome. Jesus, Ele não descartou nenhuma daquelas pessoas. Simplesmente Ele se importou, porque Ele é bom. Isso fez dele um bom pastor, um bom mestre, porque Ele se importa, e se importa com o sofrimento. Se Ele se importou com o sofrimento daquelas pessoas lá no passado, Ele se importa com o meu sofrimento também, com aquilo que me traz angústia, com aquilo que me tira a paz. E o Senhor, Ele tem se importado com cada um de nós. Jesus não ignorou de maneira nenhuma as lutas espirituais travadas por aquele povo, e não devia ser poucas, assim como as lutas espirituais de cada um de nós também. Muitas das vezes nós estamos em situação em que o medo, as dificuldades, as circunstâncias da vida querem nos afastar da presença do Senhor. Mas o Senhor não ignora esse fato. Ele está conosco. E o Senhor não mediu esforços pela sua canseira de atendê-los, de estar com eles. Mesmo cansado, o Senhor estava ali, se importou com aquela multidão e atendeu a cada um deles, ensinando. A gente vai ver no texto que Ele continuou a fazer o quê? Ensinando a todos. E aí eu fiquei pensando, diante de uma situação de cansaço, diante das minhas limitações como ser humano, e quando eu quero me retirar e descansar um pouquinho, e aí aparece alguém precisando e necessitando da minha ajuda, eu vou dar atenção à minha situação física, emocional, ou eu vou me compadecer daquele que de repente tem algo que está tão ruim na vida dele, pior do que da minha situação de cansaço. E essa pessoa procura você para orar, procura você para ajudar, e aí você faz o quê? Você, não, agora não, fica aí paradinho que é hora do meu descanso. Ou você vai dizer, estou contigo, porque eu sei que nessa casa, esses homens que Deus levantou, que Deus vocacionou, quantas vezes fazem isso? É atendendo um telefone, né, irmã que é a esposa dele, é atendendo um telefone, né, Joel? É saindo de madrugada, é indo lá na Cristolândia, é indo em todos os hospitais, né, Rose? É telefonando, é se importando. Gente, como é que você está? Cadê você? Cadê aquele irmãozinho que não estava aqui? Eu estava aqui olhando ele ali, né? Ele não parava o tempo todo. Marta, vê aquilo ali, ele não para o tempo todo. E a gente, pastor, hoje é seu dia, calma aí, espera um pouquinho, se acalma. E o Senhor Jesus, da mesma forma, Ele se preocupou tanto naquele momento com aquele povo, que já estava ficando tarde, era deserto, eles vieram de barco, eles não, as pessoas não, foram andando lá pelo deserto, lá por aquele lugar lá, que eu nem sei, devia ser um lugar bem difícil acesso, para chegar até onde Jesus parou. E aí, os discípulos incomodados, assim, Jesus, olha só, esse povo está com fome, tá anoitecendo, né? A noite está caindo, tem que dispensar essa multidão, tem que mandar para casa. Aí Jesus simplesmente olha para ele e fala, dá para eles de comer. Ué, dá para eles de comer? Mas a gente vai precisar de quê? De uma fortuna. Tem muita gente, a gente vai precisar de uma boa quantia para alimentar esse povo. Aí o que vocês têm aí? Procura aí.
Aí foram procurar lá, acharam lá um pãozinho lá, uns peixinhos, e aí Jesus realiza o milagre, alimenta aquela multidão, porque o Senhor, Ele jamais iria dispensar as pessoas que Ele ama e que Ele tanto quer bem, que Ele se importa, com fome. Ele jamais deixa a gente numa situação sem solução. Mas também Jesus, Ele não fugiu das lutas e necessidades humanas daquela multidão como queriam os discípulos. Pelos discípulos já era só dispensar. Senhor, manda todo mundo embora para casa. Manda esse povo ir para casa descansar, comer, se prepararem para dormir. O Senhor, Ele não fugiu dessa luta, não. O Senhor jamais fugiria. Ele pastoreou aquelas vidas. E Jesus, Ele tem um olhar especial sobre cada um de nós, sobre nossas lutas e necessidades. Porém, este olhar não é um olhar distante e descomprometido, mas um olhar que o leva a se envolver conosco e agir ao nosso favor. Olha que lindo. Ele jamais quebraria uma promessa. Ele, quando tem compromisso com você, Ele tem um compromisso real e contínuo. É sempre. E o Senhor Jesus, Ele não nos oferece apenas palavras, promessas e boas intenções, não. Ele oferece, mais do que isso, envolvimento pessoal com cada um de nós. Agora, basta você querer estar envolvido com o Senhor Jesus pessoalmente. Em João 10:10, o que o Senhor Jesus fala lá em João 10:10? Quem pode me responder? Que Ele mesmo afirma: eu sou o bom pastor. Então, quando Jesus, Ele afirma isso, que Ele é o bom pastor, logo a gente vai ver que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi o que Jesus fez, deu a vida por cada um de nós. Jesus é o pastor que não dá a você somente palavras de consolo e apoio, não. Ele quer que você atravesse um caminho, e um caminho cheio de espinhos. Mas sabe de uma coisa que me ensina esse texto? Que Ele atravessa junto com você. Você não vai espetar seu pezinho lá sozinho, não. Ele não vai só te dar o apoio, tapinha nas costas, eu te amo, te quero, mas vai lá, segue teu rumo. Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar junto com você. E mais, Ele pode até te carregar no colo. Basta você querer, basta você aceitar esse nosso bom pastor. Porque Ele quer te guiar, te conduzir, te dirigir. Dirigir e governar a sua vida. A soberania dEle na sua vida. Jesus, Ele está vendo o seu sofrimento. Jesus, Ele está vendo as suas lutas. Ele contempla e compreende cada um dos seus dilemas. Quantas vezes, irmãos, nós somos assaltados por dilemas, perguntas, questionamentos, e fala: Senhor, mas por que isso? Para que isso, né, Célia? Para que isso? Por que eu estou passando por isso? Senhor, e aí você começa a perguntar, a indagar, a questionar, e você fala: Senhor, fala comigo claramente. Senhor, abre a tua boca, mas me dá a resposta clara. Peça que Ele vai dar, e vai falar com você claramente, porque Ele conhece. E muitas das vezes, quando a gente fica questionando a Deus e a vontade dEle nas nossas vidas, Ele fala: ops, espera aí, o que você está questionando? Sou eu que tenho que governar, sou eu que tenho que dirigir. Mas Ele não se importa, não, porque Ele conhece as tuas dúvidas, Ele conhece os teus dilemas, Ele conhece as tuas lágrimas também. De repente, o problema que eu estou passando não é igual ao problema que vocês estão passando. Eu, de repente, estou maximizando o meu problema, e que para você seria uma coisa tão solucionável. E cada um, Deus olha de uma maneira individualizada.
E o Senhor contempla a cada um de nós e a cada uma das nossas necessidades. Se você cansou de ser mais um na multidão que vagueia errante, sem rumo, sem esperança, cansada de promessas e soluções que não vêm, saiba que o mesmo Jesus, o pastor, que teve um olhar especial sobre cada indivíduo daquela multidão e que viu realmente, ele se importou com a condição espiritual humana de cada um deles. E ainda hoje, irmãos, ainda hoje, ele tem um olhar especial sobre as suas lutas, as suas necessidades, sobre a sua alma e sobre a sua vida. Quando nós falamos que Jesus, ele é o bom pastor, ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo, a ponto de querer lutar a tua luta. E você vai ser um vencedor. Se você colocar a sua luta, o seu problema na mão do Senhor, pode ter certeza que Ele vai falar, ó, tá comigo agora. Se afasta para lá. O negócio agora é comigo. Eu tô nessa com você e não abro mão de você. Jesus, Ele jamais vai desistir de você. Pastores, eu sei que a liderança não é fácil. Que liderar não é fácil. Tem pressão, tem cobrança, tem a família, tem o teu lado emocional, tem a tua saúde, tem o teu trabalho secular. Você é ser humano, você é limitado, mas o Senhor está com você, com o teu ministério. Ele te levantou para ser profeta, Ele te levantou como vocacionado. E cada um de nós que está aqui também, irmãos. Isso serve para cada um de nós, não é só para os pastores, não. Porque você também tem uma liderança dentro da sua casa, você é sacerdote dentro da sua casa. E o Senhor está com você, nas suas limitações, porque somos seres humanos e Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe até onde eu posso suportar. E Ele está comigo. E eu gosto de pensar isso. Que Ele vai me fazer passar pelo caminho, sim, caminho espinhoso, mas Ele vai estar comigo ali do meu lado, segurando na minha mão, tão somente às vezes me colocando no colo também. No nosso boletim informativo tem algo aqui falando sobre os pastores, né? Um momento aqui, ser pastor. Ser pastor é cumprir uma missão cujos resultados continuam por toda eternidade. Ser pastor é relembrar-se e também ao povo de Deus que somos apenas peregrinos nessa vida. Não temos lugar permanente aqui. Ser pastor é depender de Deus para promover o maná do céu através da palavra do Senhor. Ser pastor é amar as ovelhas como se fossem suas e cuidar delas lembrando que são do Senhor. Ser pastor é viver rotina ministerial, dedicando-se naquele que faz novas todas as coisas. Ser pastor é chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, e às vezes em menos de uma hora. Ser pastor é alternar entre subir o monte da revelação, descer o val de Joquebede, de Jaboque, subir o monte da transfiguração e descer as planícies da Seara, onde pessoas estão escravizadas por Satanás. Ser pastor é ser usado por Deus falando coisas sagradas que nem mesmo se dá conta da profundidade do alcance que terá sobre a vida de quem as ouve. Ser pastor é transmitir a palavra de Deus com grande e ao mesmo tempo recebendo com humildade. Ser pastor é buscar a semelhança a Cristo, o sumo pastor, sem deixar de ser cheiro de suas ovelhas. Ser pastor é conviver com seus próprios limites, anunciando o poder ilimitado de Deus. Ser pastor é pastorear sem seus próprios defeitos, sem acariciar o pecado, mas também sem desmaiar no ânimo. Ser pastor é sonhar os sonhos de Deus. E ser pastor é, antes de tudo, ser ovelha fiel de Jesus. Porque Jesus, Ele é o nosso grande, bom pastor. E Jesus também merece toda a nossa honra, toda a nossa homenagem. Jesus, Ele merece mais do que homenagem. Ele merece o teu coração. Ele merece a tua vida.
que ela seja dedicada ao Senhor, e que vocês lembrem disso a cada dia da vida de vocês. Quero passar a palavra também a Cíntia, e quero estar orando não somente pelos nossos pastores, mas orando por cada vida que está aqui presente, orando pela minha vida também, para que eu possa cada vez mais entender que o sumo sacerdote maior é o Senhor Jesus, Ele que deu a vida por mim, e aquela cruz era para mim. Imagine só, se no planeta Terra só houvéssemos nós aqui, todos que estamos aqui, seria uma cruz para cada um. Uma cruz para cada um. Mas naquele dia, o Senhor pegou uma cruz só para Ele. Estava Ele ali, no nosso lugar. Porque se fosse uma cruz só para cada um, sabe o que aconteceria? Acabaria a humanidade. Teria fim. E eu não sou merecedora desse grande amor. Mas Ele me amou. Porque Ele é bom. Porque Jesus, Ele é muito bom. E Ele nos amou dessa forma. Uma forma incondicional. Gente, o Senhor Jesus, Ele quer que você honre Ele com a sua vida, com todo o seu ser. Entregue para Ele as tuas dificuldades, os teus problemas e as tuas limitações. Vamos estar orando agora. Ó Pai, Deus bendito, te louvamos e te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel e justo. Enviou o Teu Filho amado para morrer na cruz em meu lugar. Senhor Deus, nós não somos merecedores, ó Pai, mas Tu nos amou, porque nós somos obra da Tua criação, Senhor. Senhor, obrigado pelo Teu amor incondicional. Obrigado por cada pessoa que está aqui, neste lugar, Senhor, que recebeu esta palavra, que recebeu esta mensagem, assim como eu recebi no dia de hoje. E hoje, Senhor, meu coração se alegrava em perceber, Senhor, que Tu nos olha, ó Pai, com um olhar profundo de amor. Tu não olha para nós apenas, Senhor, porque somos alguém no mundo, numa multidão errante. Mas, Senhor, Tu olhou e me viu no meio dessa multidão. E assim como Tu me viu, Senhor, Tu quer alcançar cada um de nós. Tu quer alcançar, Senhor, as pessoas que estão perdidas, ó Pai. As ovelhas que estão sem rumo, que estão querendo buscar a Ti, Senhor, e não conseguem achar, ó Pai. Pai, que Tu levante, Senhor, mais profetas, que Tu levante, Senhor, mais adoradores, ó Pai, para anunciar e para não se calar, e para dizer, Senhor, que Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido, ó Deus. Ó Deus, obrigado, porque aqui nós temos pastores, ó Deus, pessoas comprometidas com a Tua palavra, Senhor. Senhor, assim como eles, Tu alcance a todos aqueles, Senhor, que tem no seu coração o desejo e o amor, Senhor, de falar de Ti, das Tuas promessas, do Teu plano de salvação, Senhor, para aqueles que necessitam, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de podermos estar aqui, Senhor, falando desse tão grande amor e de que Tu, Jesus, é o nosso perfeito bom pastor. Obrigado por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas e abençoe cada pessoa que está aqui neste local. É em nome de Jesus e por amor desse nosso Jesus que nós amamos, que nós, Senhor, Te agradecemos e rendemos graças.